Gente, olha, são 9 horas e 54 minutos, a gente já vai voltar a discutir, mas eu queria não perder o fio da meada da construção completa que a gente está fazendo aqui. Pode perguntar pro Pedro se eu tô errado. Já, Regis Tadeu, você fica na sua, porque eu queria pedir likes para você que está nos acompanhando, quase 2.700 pessoas às 9 horas e 54 minutos, mais menos de 900 likes. Senta o dedo no like e ajuda a gente, que a gente quer passar dos 3.000 ao vivo hoje, hein? Os americanos, gente, planejaram por meses essa operação que a gente está discutindo, que levou à captura do Maduro, com foco detalhado na rotina dele, na casa onde ele estava, em seus deslocamentos completos e até, para vocês terem uma ideia, nos animais de estimação, nos cachorros do Maduro. Segundo o general Dan Kane, a inteligência norte-americana mapeou onde o Maduro vivia, como ele se movia, o que ele comia, o que ele vestia e quais eram os seus pets, para definir um plano de captura preciso e com menor risco a civis. No momento dessa ação, as luzes de Caracas foram apagadas com o desmantelamento dos sistemas de defesa aérea da Venezuela, garantindo essa aproximação segura das forças americanas. A operação envolveu um ataque coordenado por ar, por terra e por mar com mais de 150 aeronaves. A prisão ocorreu em questão de segundos, sem nenhum tempo de reação. E o Trump, ele divulgou fotos em que ele aparece acompanhando, é meio um reality show isso aí, né? Ele acompanhando em tempo real a operação que prendeu Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Olha essas imagens aí. Nessa imagem, o Trump está ao lado de fora. Ele está ao lado do diretor da CIA, o John Radcliffe, e do secretário de Estado americano, o Marco Rubio. Fora de Washington, o Trump comandou a ação de sua mansão lá em Mar-a-Lago, na Flórida, utilizando uma CIF portátil, uma tenda blindada de altíssima segurança com isolamento acústico, bloqueio total de sinal de celular, usada para operações ultra secretas quando o presidente não está na Casa Branca. E para vocês terem uma ideia, essa captura do Maduro, ela provocou várias reações imediatas entre venezuelanos que vivem fora do país. Em várias partes do mundo, imigrantes e descendentes reagiram com emoção e alívio. E um dos vídeos que mais repercutiram foi o do influenciador venezuelano Javier Malpa, que vive aqui em Fortaleza há cerca de 7 anos. Vamos conferir o que ele falou. Ai, que notícia boa, gente. Nossa, eu acordei com a melhor notícia que eu poderia ter recebido agora, tipo início de ano, gente. Mas é isso aí, o governo do ditador Nicolás Maduro caiu por terra, gente. Graças a Deus ele já tá bem longe lá na que pariu, entendeu? Então, é isso, eu tô muito feliz. Eu acho que não sou eu, como milhões de venezuelanos que estão fora e também que se mantêm lá em Venezuela. Estamos esperando faz muitos anos por isso, mais de 20 anos. E aconteceu, vocês não têm noção de verdade de quanto eu estou feliz a ter acordado com essa notícia, sabe? E como eu falo, não sou eu, como muitos dos venezuelanos estamos agora em comemoração por tudo isso. Gente, uma outra imagem que ganhou bastante destaque mostra um idoso de 96 anos, avô de uma mulher que registrou o momento, comovido ao saber da captura do Maduro. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e a gente traz aqui para vocês. Abuelo, se llevaron a Maduro. Se llevaron a Maduro. Trump. Trump se llevó a Maduro. Te lo juro. Esta noche, a las 2 de la mañana. Lo agarraron en Puerto Tiuna. Lo bombardearon. A él y a Cilia. Nos vamos para allá. Nos vamos. ¿No? No puedes.
Vamos, párate. Vámonos. Vámonos, vámonos. E olha, lá nos Estados Unidos, gente, a diáspora venezuelana se reuniu em peso na Times Square, em Nova York. O local acabou se transformando num palco de celebração com grupos de venezuelanos e apoiadores comemorando o que consideram o fim de um ciclo marcado por autoritarismo, colapso econômico e migração em massa. A gente tem o vídeo direto dos Estados Unidos. Saindo dos Estados Unidos, vamos para a Argentina porque as imagens mostram milhares de pessoas no final de semana comemorando a prisão do Maduro, só que em Buenos Aires, gente. Esses registros circulam nas redes sociais e apontam aí grandes concentrações das pessoas. Vamos ver. E no Chile, centenas de pessoas tomaram as ruas de Santiago para comemorar. A manifestação ocupou várias vias importantes aí da capital e reuniu principalmente os imigrantes que se opõem a esse regime chavista, com bandeiras, camisetas e símbolos nas cores da Venezuela. De centenas de pessoas, né, com bandeiras da Venezuela e também bandeiras dos Estados Unidos, né, pessoas ali dançando, celebrando realmente esse momento. Muitas pessoas que deixaram seu país, deixaram familiares para fugir da ditadura de Nicolás Maduro e agora celebram esse momento em que Nicolás Maduro foi sequestrado, capturado pelo governo americano e foi indiciado e vai ser julgado em um tribunal em Nova York. Pessoas batendo panelas ali, fechando o trânsito, literalmente, nessa celebração, nessa comemoração e agradecendo a Donald Trump com bandeiras dos Estados Unidos também ali. Muito bem, meus amigos. Olha, são 10 horas e 1 minuto. Fefezinho, eu já vejo aqui na tela, quero dar bom dia para Renato Batista. Fala, Renatão, bom dia para você. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo aí do estúdio. E queria agradecer o nosso primeiro venezuelano aí que vai bater um papo com a gente. Ele mora aqui no Brasil, vai contar um pouco da história dele. Ele saiu da Venezuela há alguns anos. O Amilcar Lopes gentilmente aceitou nosso convite. Fala, Amilcar, bem-vindo. Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava escutando, né, o que vocês estavam falando. Realmente, vocês conhecem muito bem o que acontece na Venezuela. Sim. Amilcar, eu queria começar por você, meu amigo. Que você pudesse nos explicar um pouco por que você saiu de lá, quando que foi. Conta um pouco da tua história. Bem, bom, eu sou jornalista. Trabalhei muito tempo na Venezuela. Trabalhei também para o governo de Maduro, por isso conheço muito bem o aparato comunicacional deles. A gente já sabia o que iria acontecer na Venezuela, né? E precisamente por isso, essa crise, a partir do que Maduro assume o poder, a gente já sabia para onde iria, né? É, bem, tinha muitas coisas acontecendo, a gente já sabia que iria virar uma ditadura, porque comunicacionalmente já ele tinha o poder total. Foram mais de 500 emissoras que foram fechadas nos últimos tempos. Então, você ou trabalhava para o governo, ou você iria preso ou morto, né? Como está acontecendo agora mesmo. O jornalismo na Venezuela é tão ou mais perigoso que o jornalismo em México. É assim. Eu decidi vir para cá, para o Brasil, em 2018. Basicamente, a gente deixou tudo que a gente tinha lá na Venezuela para vir morar aqui, né? Realmente, nenhum venezuelano no mundo estava preparado realmente para a gente migrar. E migrar 8 milhões de venezuelanos fora. É muita gente saindo do seu país. Tem muita gente que fala que, né, que porque os venezuelanos não lutaram. Gente, não é assim como vocês acreditam, né? Você não pode lutar contra as Forças Armadas. Eu acho que o Diogo falou disso, né? É, a gente lutou, muitos presos políticos, adolescentes, crianças, idosos, que estavam lutando na Venezuela. Mas, como eu falei, não é fácil quando as armas da República estão contra o povo
da Venezuela. Então, falando um pouco, né? Eu cheguei aqui como muitos venezuelanos. Brasil realmente acolheu os venezuelanos e a gente é muito grato, né? Por esse acolhimento do Brasil, do povo brasileiro. Eh, eu acho que a gente nunca vai esquecer o que o Brasil fez por nós. Um dos poucos países que realmente recebeu venezuelanos com aquele carinho, vendo os venezuelanos como irmãos, né? E bom, eu acho que minha história, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que é parte e faz parte da história de muitos venezuelanos. Eu cheguei aqui em agosto de 2018. Minha mãe morreu um mês depois, setembro, 20 de setembro de 2018, um mês depois. Ela tá lá, ela estava lá. Ela estava lá, sim, sim, ela estava lá. Morreu por falta de atenção médica. Ela sofreu um pré-infarto. Mas a situação médica na Venezuela é terrível, né? Não tem como. Você vai morrer realmente se você vai no hospital na Venezuela. E isso para mim foi um golpe duro, né? Porque a gente, quando migra, a gente está esperando migrar para ajudar a seus familiares, né? Mas, como eu falei, não é só minha história, é a história de muitos venezuelanos que saem de seus países, que deixam tudo atrás, por um melhor futuro, para a gente, para seus filhos, e acontecem essas coisas. Mas a gente estava vendo de perto o que está acontecendo na Venezuela, e acho que isso que aconteceu hoje era o que a gente esperava. Tem muita gente falando da Venezuela sem conhecer Venezuela. Eu estava na manifestação no sábado, né, que a gente foi comemorar na Paulista, e tinha uma comemoração do lado, né, a favor do Maduro. O que eu fiquei surpreso é que a maioria das pessoas que estavam lá eram brasileiros. Eu falei, perguntei para ela, tem algum venezuelano aqui? Não tinha ninguém na Venezuela. Então, eu acho um pouco estranho você falar de um país que você não conhece, que você não viveu na pele, que vive na ditadura, quando você vê as seus compatriotas procurando comida no lixo, e isso não é uma narrativa, como falou o presidente Lula, o que está acontecendo na Venezuela não é narrativa. E realmente, e olha que vocês vêm aqui só uma parte, uma pequena parte do que realmente acontece na Venezuela. Então eu acho que aconteceu aqui não é uma invasão dos Estados Unidos, é uma libertação. Porque realmente a gente não iria conseguir fazer o que fez os Estados Unidos. A gente fala de soberania, só para vocês saberem, que ontem o governo cubano falou da notícia que morreram 36 cubanos, que era o anel de segurança do Maduro. Então, a gente fala de qual soberania? A gente está falando de soberania quando, por exemplo, eu vi, ninguém me contou, eu vi quando o ministro da Educação do meu país estava recebendo instruções de um assessor cubano. Ele que estava falando, o ministro perguntou para a assessora cubana o que a gente teria que fazer para a crise da educação da Venezuela. E era Cuba quem dictava as instruções. Então a gente fala de qual soberania? Vocês acham que China, Iraque, Rússia estão na Venezuela porque eles gostam das arepas? Não. Eles estão lá porque por os mesmos interesses que tem todo mundo, tem petróleo. Tudo bem, mas assim, o venezuelano, tem venezuelano falando, nossa, outros países vão roubar nosso petróleo. Qual petróleo, gente? Qual? Porque nos últimos 20 anos a gente não viu uma gota de petróleo. E quando eu falo uma gota de petróleo é educação, saúde. Então, qual a soberania? Qual? Não existe soberania na Venezuela. Sim. Ficou demonstrado. Ô, Amilcar, você sabe que quando a gente, todas as vezes que a gente planeja voltar aqui, com Além da Notícia, seja depois de feriado ou depois, explode uma bomba no mundo, né? E aí, no sábado, estávamos lá tranquilos, eu já estava imaginando, falei, segunda-feira, né, vai ser mais tranquilo, mais de boa, aquela coisa toda, vamos voltar com o programa e vamos fazer uma coisa leve e tranquila. De repente, o Maduro é tirado do poder da forma como foi e todo mundo começa a centrar esforços numa cobertura disso. E aí, para explicar para você que nos acompanha aqui, às 10 horas e 8 minutos, o que nós procuramos fazer? Eu, ao longo do final de semana, vi várias coberturas de vários lugares diferentes, seja no YouTube, na televisão aberta, na televisão fechada, e eu vi muito especialista
de Venezuela, muito especialista, internacionalista, aquela coisa toda e tal. Respeito o trabalho de todos os especialistas. Aliás, nós temos um aqui, que é o Pedro, vai participar com a gente também, a Juliana Tenório. A gente vai ter especialistas aqui, super respeito aos especialistas. Mas eu acho que nessa hora que nós estamos, quem tem que falar são os venezuelanos. E é por isso que a gente está fazendo aqui este programa. Chamamos o Amílcar. Já já a gente vai ter uma entrevista exclusiva com um dos grandes comunicadores lá da Venezuela, que é o Isnardo Bravo. O Isnardo, jornalista com mais de 30 anos aí de carreira lá na Venezuela, já foi capturado pelo regime, vai contar um pouco da história, porque é muito palpiteiro de Twitter, às vezes, nessa história. E o povo não viveu nada do que os venezuelanos viveram. Então, nós temos que ouvir quem realmente está ou não está sendo impactado, não é? Inclusive, eu cheguei a ver especialistas dizendo como é que o povo venezuelano deveria reagir. É uma coisa completamente absurda isso. Agora, evidentemente que a cobertura jornalística brasileira está sendo feita por um viés político partidário, você não tem a sombra de dúvida disso. E outra coisa, não adianta vir querer passar pano para o governo Lula, não. Porque o governo Lula, sim, era amigo do regime do Hugo Chávez, do Maduro, e não há nenhuma notinha de repúdio que vá apagar isso. Ô, Rê, você sabe que a gente não vai ficar só política internacional nessa... não é assim? Não, o Trump veja, não dá a mão pro Putin também? mas, A gente gente, tira foto com ele? Deixa eu falar assim uma que coisa funciona pra a política vocês. Deixa internacional. eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, a gente vai tentar centrar o fato em primeiro lugar. Menos aquela disputa política louca e tal. É sempre Você bom pode lembrar. você É sempre tem uma atrás das preferência, cortinas tá que eles tudo vão certo, negociar. É tudo sempre certo. bom lembrar. Você tá muito bravo, né, Regis Não, Tadeu? eu estou tranquilo. É porque você teve que voltar a trabalhar. E você Não. gosta. Trabalhar eu fiquei o tempo todo. O problema é voltar a trabalhar aqui. Renato Batista, a sua pincelada inicial, meu amigo. Bom dia. Não, eu vou concordar com o Regis, porque é importante lembrar isso, né? O Maduro, ele teve no Brasil aqui há coisa de um ano e meio. Ele veio aqui no Brasil, foi recebido com pompa e circunstância, tapete vermelho. O Lula, naquele momento, virou para os jornalistas e perguntou: olha, vocês ouviram por muito tempo falar que o Maduro era um homem mau, né? Olha como ele é bonzinho, né? E esquece absolutamente tudo que ele fez na Venezuela. A gente tá falando de um país aí de 18.300, 18.400 presos políticos, de várias violações de direitos humanos, de pessoas sendo presas, agredidas, violentadas por participarem de manifestações contra o governo. Um país com uma crise absurda econômica, prateleiras vazias, uma hiperinflação que chegou na casa aí de milhares, centenas de milhares por cento ao mês. Então, assim, é um país totalmente destruído por essa quadrilha. E aí, depois, né, agora que ele foi capturado, né, que as pessoas começam a ver um novo horizonte para a Venezuela, tem muita gente que quer tirar o pé, né? Olha, veja bem, eu não tinha nada a ver com o Maduro, né? Eu tô vendo gente fazendo esse discurso para defender que o governo brasileiro não era tão alinhado assim com o Maduro. Muito pelo contrário, né? O governo brasileiro foi muito leniente com o Maduro durante todo esse tempo e fez com que ajudasse, de alguma forma, ele a se perpetuar no poder por tanto tempo, né? Então, quando a gente fala com venezuelanos, né, a gente vê as pessoas felizes, né? O Amílcar, que eu conheci ele há mais de um ano, ele foi uma das primeiras pessoas que me mandou mensagem dizendo: olha, finalmente estamos livres, né? Eu consegui ver a alegria na mensagem dele, né? E de tantos outros que entraram em contato, que estavam felizes, que foram, né, até a Avenida Paulista lá no mesmo dia praticamente comemorar a saída do Maduro. Só que assim, eu não vou me esquecer daqueles que foram cúmplices desse regime e que fizeram com que ele ficasse tanto tempo no poder. Muito bem. Gente, vamos só fazer uma passagem rápida aqui para você que está nos acompanhando. Quase 3.000 pessoas ao vivo com a gente nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro. Muito obrigado pela sua audiência. Pedindo mais uma vez o seu like. Bora passar aí dos 1.200 likes. Se vocês nos ajudarem, vai fazer toda a diferença para que o nosso trabalho ganhe mais impacto aqui no YouTube. Eu queria trazer um pouco dessa, já que vocês estão citando política, vocês amam, né? Amam. Não, mas não tem vocês como. adoram Não, um Lulinha, um Paulo, Bolsonaro. não tem Eu como.
adoro um Renan Santos. Não tem como não Ai, falar disso. Pois é, já que vocês estão querendo falar sobre isso, a captura do Maduro, ela mostrou uma divisão entre líderes e potências sobre as consequências da operação, né? Vamos trazer todas as posições aqui para a gente poder discutir. Aqui no Brasil, o Lula condenou o ataque e disse que as ações ultrapassam uma linha inaceitável, classificando esse episódio como uma afronta à soberania. Já na Argentina, o Milei celebrou publicamente a prisão do Maduro com a frase "A liberdade avança", tratando o movimento como uma vitória contra o regime. Ele também publicou um vídeo que mostra o Lula ao lado do Maduro, o que causou uma grande repercussão, e a gente tem esse vídeo do Milei agora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Olha, a gente não para por aí. Na França, o Macron divulgou uma mensagem afirmando que o povo venezuelano se livrou da ditadura do Maduro e defendeu uma transição pacífica e democrática. Em resposta, as autoridades venezuelanas reagiram contra as declarações, tratando-as como intromissão e expulsando os diplomatas franceses do país. A Marine Le Pen, lá da França, também se manifestou, mas criticando a intervenção sob o argumento de que a soberania dos estados não deveria ser relativizada, ela que é uma mulher de direita. Entre as grandes potências aliadas de Caracas, a China condenou a operação e cobrou que os americanos respeitem a soberania, defendendo solução por diálogo e pedindo segurança e providências em relação à custódia do Maduro. A Rússia também reagiu classificando essa ação como uma agressão armada e mantendo a linha de crítica à pressão americana sobre a Venezuela, inclusive no contexto de bloqueios e apreensões lá no Caribe. Eu vou passar a bola aqui para o Diogão. Diogo, quero te ouvir, meu amigo, sobre o que a gente está discutindo aqui. Paulo, você sabe muitíssimo bem, né? Em política, nada é por acaso. Não tem um presidente, um primeiro-ministro que chegou lá não por acaso, muito pelo contrário, e alguns deles reeleitos porque tem muita habilidade política. Quando fazem um discurso, sem usar o nome do Maduro, mas em favor daquele grupo madurista, eles têm um motivo. O motivo, às vezes, muitas delas, não é eleitoral, mas é de compromisso. Nós provavelmente vamos falar mais à frente de Hugo Carvajal, um dos mais influentes do governo Maduro até alguns anos atrás, acabou sendo preso em Madrid, depois foi para os Estados Unidos e lá ele fez uma delação e disse que o governo Maduro distribuiu muito dinheiro ilegal a políticos influentes. No Paraguai, o regime anterior, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, na Espanha, no Brasil. Segundo Carvajal, ele distribuiu dinheiro para campanhas de Lula, o que precisa ser comprovado, mas tudo isso foi dito. E, coincidentemente ou não, são essas as pessoas que estão defendendo que não haja intervenção na Venezuela. Será que é pura coincidência? Fica aqui no ar. Pedro, para fechar sua participação, meu amigo, na manhã desta segunda-feira. Bom, você vê o Putin falando que é uma agressão armada, sendo que o que ele está fazendo com a Ucrânia chega a ser ironia, né? A mesma coisa o Xi Jinping falando da autodeterminação dos povos e respeito de soberania, sendo que ele não aceita Taiwan, né, como um país independente. Sobre o Maduro, eu também notei a mesma coisa que você, Paulo. Vários veículos de comunicação se recusam muito a colocar venezuelanos para falar, justamente porque é difícil de você achar um venezuelano contra o que aconteceu. Independente das motivações de Trump, né, que o óleo, o petróleo, é verdade que ele fez isso também para acertar a China, né, 80% da exportação de petróleo da Venezuela está indo para a China. Isso tudo é uma verdade, onde os Estados Unidos já foi o maior importador, mas agora não é mais. Isso tudo é uma verdade, porém, os venezuelanos que estão comemorando, eles não estão a favor do imperialismo americano, sabe? Eles estão a favor da condenação do ditador Maduro, que
Em 13 anos de poder, eu tenho até uma colinha aqui, porque são números, né? Fez 36.800 vítimas de violência estatal, quase 20 mil presos em 13 anos de regime político, por mais de 10 mil execuções extrajudiciais, ou seja, matou sem o devido processo legal sequer, só simplesmente executou, dentre eles Oscar Pérez em 2018, como todos podem lembrar, 468 assassinatos em protestos pacíficos. Sabe esses protestos que nós costumamos ver aqui no Brasil? O Maduro respondeu com tiro, munição letal e até atropelou pessoas com tanque, né? Uma das vítimas com tiro na cabeça foi uma Miss venezuelana, a Gênesis, que também não pode ser esquecida. 8 mil casos registrados de desrespeito aos direitos humanos e 8 milhões de venezuelanos forçados a abandonar tudo, sonhos, casas, toda a carreira, como nosso colega aqui declarou. E essas pessoas precisam ser escutadas, é isso que elas estão comemorando. Não é mais a metade um país em situações de pobreza, e sendo que é um país rico, que tem uma Ferrari, só que ela está quebrada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O petróleo ele está na Venezuela, mas ele está debaixo da terra. Então a população não está usufruindo porque é um país defasado, que curvou ao comunismo e ao socialismo e acabou ganhando inflação, desemprego e fome como recompensa a essa curva que ele guiou. Tá? Muito obrigado, Paulo. Pedro, obrigado, viu, pela tua participação. Tá aí o Pedro Francis participando aqui do Além da Notícia nesta segunda-feira, o primeiro ao vivaço de 2026. Fê, suas colocações. Sabe qual é o meu aí, sentimento? por Eu favor. sinto que todos nós somos um bando de trouxa. O Trump tá jogando war. Ele acabou de falar agora há pouco, num voo até Washington, que o próximo será Cuba. Ele está de olho nos países. Ele acabou de falar pros jornalistas. Ele tá não é assim, Colômbia, ele quer Colômbia ele quer agora. Cuba já Não, também. Ele quer tudo, ele ameaçou, gente. Isso é um bando de trouxa. ele ameaçou o presidente da Colômbia também, dizer. Então, a gente tá sendo feito de trouxa, a verdade é essa. Não tem nada de nas 4 linhas jurídicas, não. Estão tentando arranjar um monte de argumento pra falar, ai, é democracia. Não tem lance jurídico nessa parada, Não tem velho. nada. Não tem. Minha opinião é bem diferente. Fala, Diogo. Não tem nada de cortina de fumaça de trouxa, não. Eu, em nenhum momento, nenhum dia desse episódio todo que aconteceu, disse que o Trump estava aqui para defender o Brasil, para defender os brasileiros contra o judiciário, para fazer o bem pela democracia brasileira, como nunca disse que estava lá pensando especificamente na democracia venezuelana. Agora, o que os Estados Unidos percebem, isso é evidente, que a Venezuela está criando problemas para toda a América do Sul e o continente americano como um todo também. E que o uso do petróleo está virando de interesse só do Maduro e da sua turma. E quis interceder em grande parte pelo petróleo e também para evitar ter esse desvio de conduta da ditadura venezuelana. Claro que o interesse é comercial, claro que o interesse é business, é negócio, mas fazendo bons negócios com a Venezuela, quem vai ganhar em primeiro lugar? Essa é a questão. São os venezuelanos. Esse é o ponto a discutir. Ou alguém vai me dizer que a Rússia estava interessada em cuidar da pobreza do venezuelano e ajudar a alimentar e dar mais arroz para eles. É claro que não. É um jogo, sem Mas quem dúvida. garante que o Mas Trump tá esse nisso? jogo, se for feito de maneira transparente e mais honesta, vai ser melhor para os venezuelanos. Se for bom para os venezuelanos, vai ser também para os brasileiros, para os peruanos, bolivianos, colombianos e para os americanos. Esse é o ponto. O que você tinha falado, É porque eu Fê? acho que o problema disso é a palavra C. Eu não confio que o Trump tá indo lá pra ajudar venezuelano nenhum. Não confio nisso. Mas ninguém Mas está dizendo aí, isso. você falou, se ele ajudar os venezuelanos, será ótimo. Será Não, ótimo mesmo. não, por favor. Se for preciso, volte depois e reveja o que eu falei. Não foi isso, eu não vou repetir aqui, mas não foi isso que eu falei. Sim, mas não é o objetivo do Trump, gente. O Trump claramente tá Gente. atrás de recursos Um naturais. bom ele tá atrás de petróleo poder. agrada, não agrada? Nossa, Regis? cara, mas eu vou dizer um negócio pra vocês. E não vai haver nada de transparência nessa transição. Não, é outra ditadura. Nós vamos falar disso já já, hein? Até porque, inclusive, o Trump já disse que por conta da estatização de diversas empresas petrolíferas americanas que trabalhavam na Venezuela. Porque o que acontece é o seguinte, a Venezuela ela só produz o petróleo, ela não tem capacidade de refino.
Então, o que Aí acontece? ela largou os Estados Unidos para ir para outros países, e aí eles ficaram, Mas o que acontece? não mexe O comigo, que não. acontece? Então, o Trump, ele claramente falou o seguinte, olha, o petróleo vai continuar da Venezuela, vai ser nosso, até para compensar tudo que nós perdemos de 20 anos para cá. E ele está se referindo, evidentemente, à estatização de diversas empresas petrolíferas americanas que trabalhavam lá. Muito bem. Gente, deixa eu ouvir o Renato Batista, que ele tinha pedido a palavra aqui. Vamos lá, Renatão. Não, é exatamente isso que o Regis está falando. Durante muitos anos do governo Chaves do Maduro, eles estatizaram diversas empresas americanas, né? As maiores petrolíferas que lá estavam, eles obrigavam que essas joint ventures elas dessem ações à PDVSA, que a PDVSA cuidasse dessas empresas, né? Tivesse ali uma maioria sobre isso. Então foram anos, e muitos anos, de que o regime venezuelano, de Chaves e de Maduro, roubou as empresas americanas que lá estavam. E mais do que isso, né, quando a gente fala de soberania ou de suposta quebra das regras internacionais, primeira coisa, essas regras internacionais elas já foram quebradas há anos. Quando a Rússia invadiu a Geórgia em 2008, agora a invasão da Ucrânia e tantos outros, mostrou que todo esse arranjo criado pós-1945, né, de criação das regras internacionais, de veja bem, etc., isso não funciona na prática. Isso não tem aplicação real, né, nos estados e no tabuleiro internacional. Os estados, quem tem maior força, acaba fazendo muito do que quer, né? E essa que é a verdade. Agora, sobre o petróleo na Venezuela, e a gente falando dessa discussão de soberania, a única soberania que existia na Venezuela era a soberania da gangue do Maduro. Essa sim que controlava ali parte do petróleo. A outra parte do petróleo venezuelano era somente comercializado com China, Rússia, Cuba, enfim, com os países aliados, outras ditaduras amigas, né? E o próprio Estados Unidos já tinha empresas americanas em território venezuelano. É o caso da Chevron, que acho que é responsável por cerca de 15%, algo em torno ali da exploração do petróleo naquela região. Então, já tinham empresas americanas lá. O resto do petróleo, né, vamos chamar assim, de produção, não era comercializado da maneira correta. A PDVSA, que já foi uma das maiores empresas do mundo, se tornou uma empresa absolutamente sucateada, certo? Que não tem hoje a capacidade de fazer a extração daquele petróleo, que é um petróleo mais difícil ali que tem na Venezuela, não consegue fazer isso, ou seja, eu só tô vendo coisas positivas até então. Prenderam um narcotraficante, vão retirar toda essa riqueza das mãos dessa gangue e o povo venezuelano tá feliz. Eu só tô vendo um ponto positivo por aí. Muito bem.